Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live entrevista com expert, onde eu entrevisto alunos do método Desvendando a DTM que foram capazes de eliminar a dor do paciente com disfunção de ATM já no primeiro atendimento. Se você não me conhece, sou Randy Marcos, sou fisioterapeuta e eu estou aqui de fato para te mostrar que isso é plenamente possível a partir de um processo claro de avaliação objetiva, de um diagnóstico assertivo e quando você tem segurança para tratar, utilizar técnicas que de fato eliminem a dor do seu paciente com disfunção de ATM. Hoje a gente tem um convidado especial, o fisioterapeuta, o Marcos, e nós vamos conversar como é possível de fato você ser capaz, se tornar um profissional capaz de eliminar dores do seu paciente com disfunção de ATM, sem medo de avaliar, sem medo de tocar no paciente, sem medo de fazer o que precisa ser feito. De fato, esse é um tipo de paciente bem complexo, paciente que vem com alguns problemas de dores, mas que se torna complexo pela falta de conhecimento. E quando você tem acesso a um método que te dá segurança para avaliar e tratar com assertividade, se torna muito mais fácil você ter resultados de forma segura. Fechou? Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Deixa eu só colocar aqui nosso tema de hoje. O áudio tá ok, gente? O áudio ok? Tá tudo ok? O Marcos está entrando e vamos nessa. Que alegria estar aqui com vocês. Que alegria poder ajudar cada um de vocês nessa live de hoje, trazendo muito mais conhecimento. Se você ainda não sabe, a próxima semana, a partir da próxima segunda-feira, vamos dar início da nossa jornada Expert em ATM. Se você ainda não está inscrito, é 100% online, 100% gratuito. Só comentar aqui, jornada, para assistir, conferir e garantir a tua vaga. Você entra no grupo do WhatsApp e recebe todas as informações. Vamos lá. Grito, coloca aí. Tô dentro. Coloca aí. Tô dentro. Marcos, apareceu que você recusou. Vou te chamar de novo, tá? Precisa aceitar aí. Show! Vamos nessa agora. Você consegue me ver? A tua tela tá meio escura. Talvez você precise mudar a câmera. Aqui no meio tem uma setinha para cima e outra para baixo, assim. Como o signo de Gêmeos. Clica nela agora. Excelente. Tá vendo aí? Tem uma luzinha no seu lado aí, acredito, direito. Tá ruim, né? Deixa eu virar aqui, sair daqui, ó. Pronto, sensacional. Marcos, querido, seja bem-vinda. Seja Obrigado. muito bem-vindo a esse nosso papo de expert em ATM. Antes de mais nada, eu quero te agradecer e fazer uma pergunta para a gente iniciar com chave de ouro. É possível eliminar a dor do paciente com disfunção de ATM já no primeiro atendimento? Sim, muito possível. Não é sempre que acontece, mas acontece. Bastante. Que alegria, que alegria. E é esse acontecer bastante que faz, de fato, a coisa ficar muito mais gratificante, muito mais feliz, né, no dia a dia do nosso tratamento. E aí eu queria, antes de mais nada, né, que você se apresentasse, né, depois desse boa noite aí com essa possibilidade que tantos procuram, tantos pacientes procuram, mas acima de tudo os profissionais que buscam se destacar, né, um lugar ao sol como referência em uma área que mais cresce, que mais vem trazendo paciente. Quero que você se apresente aí para o nosso público. Ok. Bom, uma honra poder estar aqui com o Randy. O Randy é um querido. Eu realmente sou muito feliz de ter conhecido este moço que está aí à tela. Eu sou Marcos Henrique Belama. Eu moro em Santo André, trabalho na cidade de São Paulo e também aqui no ABC. Sou fisioterapeuta há mais de 30 anos, aí eu entreguei minha idade.
Trabalho com RPG, trabalho com osteopatia principalmente, e tive a honra de conhecer o Randy no período da pandemia. E tenho a dizer que foi um presente de Deus na minha vida. E, É isso, Randy. e coisa boa, Marcos. Para mim também é uma alegria poder estar sendo vetor, né, de transformação de vidas através de muitos profissionais. De fato, a gente, como fisioterapeuta, a gente tem um grande sonho, que é cuidar das pessoas, cuidar bem, cuidar da excelência, cuidar com excelência. Embora não tivesse sido da forma que eu gostaria de entrar, que foi por um problema da minha filha, mas foi algo que me motivou a fazer mais por outras pessoas. E trabalhar hoje com disfunção de ATM, ensinar, trazer um método tão eficaz, para mim faz muito bem, e principalmente quando é reproduzível, né, da forma que está sendo. E aí eu tenho alguns pontos aqui para levantar contigo, que é como você se sentia, o que é que você buscava, né, antes de me conhecer. Muito bem. Eu sempre atendi muitos pacientes desde que me formei, sempre fui um cara que buscou bastante alternativas, trabalhei com esporte, depois trabalhei com neuro, e depois fui para osteopatia, onde fiquei bastante envolvido com a coisa e trabalhei muito com. E fui tirando um pouquinho as outras coisas. Quando eu estudei a osteopatia, é lógico que a gente via as questões da ATM, com a fisioterapia também, mas não era algo que a gente dava vital importância, porque todo estudante dessas áreas, ele fica fascinado com a questão da coluna, então tudo você quer resolver os problemas de coluna e tal. Mas, cara, quando eu vi de passagem um vídeo seu na internet falando sobre ATM, aquilo me chamou a atenção. Eu falei, porque não é algo que as pessoas naquela época, pelo menos, davam um grau de importância acentuado naquilo para a gente ser estimulado e ter a ligação e a conexão da ATM com as outras questões do organismo, né? E aí foi uma surpresa muito agradável, porque a partir de então a gente começa a ter um raciocínio um pouco mais apurado e encontra respostas até para outras questões do próprio corpo com relação à ATM. Isso foi muito legal. Então, a partir dali, eu comecei a perceber a importância de você entender o crânio, entender a conexão com o organismo e a questão da ATM não só como uma área onde a gente achava que só o dentista tinha que atuar e resolver, e eles atuam de uma forma brilhante, é maravilhoso, mas quando você apresenta o trabalho nosso para um dentista, eles também ficam fascinados enfim, pela junção e pela importância dos dois trabalhando a fim de melhorar o paciente. É muito legal. Sim. E dentro desse insight, né, que te abriu, de fato, você sentia alguma dificuldade? Existia alguma lacuna? O que é que te fez? Porque quando a gente não tem, por mais que você ouça falar em ATM, qual era a lacuna que tinha dentro do Marcos que fez, poxa, eu acho que eu estou pecando nisso, eu acho que eu não estou pronto para isso. Tem alguns pacientes, o que é que te... Qual era a tua maior dor, assim, nesse processo? Foi só curiosidade? Não, os pacientes eu acho também que quando você se volta para isso, você começa a chamar pacientes que são relacionados com isso, né? Isso que é o interessante. Porque até então o Marcos era o cara da coluna, era o cara da lombar, era o cara da cervical. Porque a minha energia, o meu foco era aquilo e eu realmente não tinha a noção de que um paciente de DTM, ele está ali pedindo socorro e você pode atuar com ele, não é? Então, eu sabia
algumas questões para relaxamento de musculatura e tal, mas eu nunca tinha ligado, por exemplo, o trabalho das suturas cranianas para você liberar os pares cranianos, com a relação da abertura da boca do paciente. Eu sempre achava que aquilo realmente não era. Na verdade, eu nem tinha muita assim, noção de que eu poderia atuar muito bem com esse paciente, entende? Então, foi uma coisa muito inovadora e me trouxe muitos outros pacientes. Quando eu comecei a focar nisso e a destrinchar esses vetores do corpo com a questão da ATM, começou a abrir um leque muito grande. Então, é um paciente com dores, por exemplo, ao abrir a boca, mas também que manifestava dores no ombro, dores na escápula, enfim, você começa a fazer uma conexão, e aí você vê, pô, tudo quase tem que olhar a DTM, porque a ATM, porque você vai ter alguma questão ali que você precisa de liberação para o resto do corpo funcionar bacana, entende? Pronto, curioso isso que você falou. Então, terminou que você buscou estudar ATM, mas começou a melhorar o nicho de mercado, a demanda de pacientes aumentou. Fala um Muito. pouco. Eu acho que sumiu o seu som, gente. Tá me ouvindo? Aqui tá Agora normal. Não, agora veio. Foi interessante porque eu atendia muitos dentistas, cara. E, assim, dentistas bem destacados aqui em São Paulo, pessoas que trabalham muito bem, que têm uma importância grande. E aí, quando eu comecei a trabalhar com esse foco em DTM, eles começaram a ficar curiosos, porque eles mandavam os pacientes com dores de coluna, que até então eu tratava a coluna dos pacientes deles e tal. Mas quando eu comecei a entrar nesse trabalho em conjunto com eles de melhora de função de boca e de crânio e tudo, isso despertou neles é como se fosse uma vertente para eles também. Então, algumas dentistas, por exemplo, que eu atendo, elas antes de fazerem uma placa ou algo semelhante, elas observam um pouquinho o paciente e vê a possibilidade de, opa, vamos mandar lá no Marcos, porque ficaria melhor a gente fazer essa placa depois que passasse com ele. Isso foi muito legal. Começou a acontecer muito isso. E dando muitos bons resultados, assim, para mim e para eles como profissionais também. Isso foi interessante. Sim, o que é para você bons resultados? Porque o bom resultado para mim é uma coisa, bom resultado para outra pessoa é outra coisa. Para mim é o paciente sair sem dor. Para outra pessoa pode ser não, ele tem que sair sem dor e me valorizar e me pagar bem. Ele tem que sair sem dor e tem que indicar outras pessoas. É, O que é é. para vocês? Então, eu sempre priorizo o bom resultado, a satisfação do meu paciente. Quando ele sai feliz e ao mesmo tempo, cara, a gente não é melhor que ninguém, a gente não é um ser humano super-herói, mas a gente tem que usar muito bem as ferramentas que a gente tem. E quando a gente entende a ferramenta que a gente tem, estuda aquela ferramenta e vê que aquela ferramenta causa num paciente uma satisfação, porque ele poderia ficar um ano tratando alguma coisa, e muitas vezes ele vem de um ano tratando alguma coisa e não tem resposta, e numa primeira, segunda sessão, ele fala, cara, você fez algo que eu busquei uma jornada aí, uns anos, e nada acontecia. Como é isso, não é? E isso não causa um superego em mim, não. Causa uma resposta até divina, assim, dizendo, cara, foi para isso que eu te chamei, você está aqui para cumprir o seu papel. E quando você cumpre o seu papel e o outro lado tem como resposta a cura, eu vou chamar de cura, né? É lógico que ele tem todo um processo, ele tem a continuidade lá com o profissional dentista, ele tem, enfim. Mas quando ele sai aliviado de uma dor que estava 10,
cai para 1, para 2, ou quando ele tem uma abertura de boca que era 1, 2 para 5, cara. E aí ele começa a trazer o pai, a mãe, o sobrinho, e indica o amigo. Para mim, isso é a resposta de que ele ficou feliz, ele ficou pleno. Então, é lógico que ele me paga uma sessão, aquela sessão eu trabalho para me sobreviver, eu preciso receber, mas te juro, cara, nunca foi a prioridade ou a primeira a intenção minha o dinheiro que ele me traz, mas sim a resposta de cura que ele tem. Isso pela minha pessoa. Eu sei que tem gente que é diferente, mas para mim a melhor resposta é ver aquele cara saindo feliz, alegre e divulgando. E para mim é isso que vale a pena. Dentre desses casos, assim, pelo que você está falando, você deve ter tido alguns casos que te impactou muito. Inclusive, você até compartilhou alguns comigo. Qual o caso, assim, que você gosta de falar aqui que disse assim, rapaz, se não fosse esse método, eu tô perdido. Eu agradeço até hoje, porque isso eu sei se fazer. Ai, cara, assim, eu gostaria de ter uma memória gigante, assim, rápida, para te falar todos, porque foram vários, né? Mas eu te mandei alguns que eu achei importante. Tem uma menina, Carol, ela veio da Holanda, ela morava lá há muito tempo, e ela chegou aqui, voltou para o Brasil, e ela tinha um problema muito sério de abertura, de muita dor na TM, muita dor de cabeça, tinha uma questão postural, e ela era paciente de uma grande dentista aqui, que é muito amiga minha e também minha paciente. E ela fez isso que eu te falei. Ela atendeu a Carol e falou: Ó, eu não vou te atender antes de você passar lá, vai lá, ele vai te tratar e tal. Essa, na primeira sessão, cara, foi impressionante. Ela tinha uma abertura bem pequenininha, com super desvio e com e dores, assim. E ela falava: Cara, eu tô 1 ano buscando alguma coisa e nada melhora, tal. A nossa amiga te indicou, tal. Cara, na primeira sessão, acabou a sessão, essa menina, os olhos dela brilhavam, ela se explodiu de alegria, ela não sabia nem como expressar. Falou, cara, eu não tô acreditando que eu tô abrindo muito bem, sem dor nenhuma e sem dor de cabeça. E aí ela começava a olhar o corpo, falava, meu corpo mudou, a postura mudou. E foi muito legal, cara. Aí depois veio a mãe, veio o avô. E até hoje, assim, ela sempre que vê, ela fala, cara, eu não esqueço o que aconteceu naquela primeira sessão. É muito, muito legal, né, cara? E Ah, não pode falar, pode. e uma outra que foi muito interessante, ela chegou com a visão nublada, com muita dor também. Ah, enfim, também passou com uma outra dentista, que não é essa, e essa é aquela que fala para ela assim, olha, antes de qualquer coisa, vai lá e tal, tal, tal. Eu comecei a tratar toda a questão craniana, a questão de nervo trigêmeo. Ela, na hora, cara, ela falou assim, cara, você não vai acreditar. É o quê? Mas é interessante que antes da sessão, ela não me falou da vista, da questão da visão nublada. Ela falou, eu não te contei, mas eu cheguei aqui e eu já tô há quase, não lembro se 1 mês, tal, com um problema de visão muito sério, cara, tá? Eu vejo tudo embaçado. E eu não sei o que você fez, a minha visão tá normal. Tipo, um milagreiro, mas não é milagreiro, cara. Na verdade, você tá liberando as passagens do trilho craniano, do nervo e tal. E, cara, e aí a ATM mudou, tudo mudou. Então, são coisas assim que fazem a gente falar, pô, valeu a pena. Valeu a pena aquele pequeno investimento ali, aquele menino. Foi muito legal. Aquele menino, aquele velho com cara de moço, aquela coisa toda, né? É bom. Eu, Eu, é bom quando eu bato esse papo assim com os nossos alunos que se tornaram capazes de ter esse tipo de resultado, porque, Marco, de fato é uma extensão do que a gente faz, né? Às vezes a gente está
no nosso canto, está parado, e muitas vezes os alunos até me perguntam, por que você fica arrumando sarna para se coçar, fica arrumando trabalho, fica... Porque existe algo muito maior que é a motivação de fazer a diferença na vida do outro. E quando eu gosto de conversar com vocês que deram sim, né, para esse projeto, para esse método, e vem esses relatos de transformação de vida, literalmente, aquilo dá uma inchada assim, não para o meu ego, mas para dizer, vai que tem mais gente precisando, vai que tem gente que precisa, né? E, e aí, Marcos, eu queria esses resultados do ponto de vista de retorno para você, Marcos, profissional, indicação, retorno financeiro, enfim, não sei como você mensura essa teu crescimento, né? Mas o que isso vem refletindo para você? É o que eu te falei. Eu tinha uma procura, as pessoas me procuravam muito por questões outras. É, coluna lombar, coluna num todo e tal. A partir do momento em que a gente começou a focar um pouco na questão da DTM, eu ganhei uma porta. É como se eu tivesse um emprego e, de repente, depois eu consegui mais dois empregos. Só que não, né? Eu estou no meu consultório, então se eu recebia 10 pacientes de coluna e questões, se bem que eu ligo com tudo, eu hoje recebo o mesmo de DTM, cara. Bastante gente mesmo, de verdade. Estou lembrando até de um cirurgião dentista, um bucomaxilo, que chegou também com umas 3, 4 semanas que ele não conseguia abrir a boca. Bucomaxilo. E ele falou, cara, me indicaram você, eu tô aqui e tal. E, cara, foi muito legal. Esse na primeira sessão também saiu pulando. Então, isso é mais comum do que se imagina quando se sabe reproduzir as técnicas, né, de forma Sem dúvida, específica. sem dúvida. Marcos, existem vários mitos, várias crenças que a gente, dentro da nossa formação, né, tem que encarar, tem que viver. Uma das coisas que muitos profissionais perguntam para mim é sobre, pô, Randy, eu sou muito prático, eu gosto da coisa ali no tete-a-tete, no presencial, de estudar. Para você, como foi estudar essa metodologia online? Cara, a minha geração não é a geração da internet. Eu sou um cara que já tenho 56 anos, com essa carinha de 80. E eu lembro que era muito difícil tudo, cara, os acessos, né? A gente tinha que entrar numa biblioteca para estudar coisas que nem existiam lá, cara. Eu lembro que era uma dificuldade para se ter assuntos da nossa área. A gente achava coisas de anatomia, fisiologia, bioquímica, mas eu lembro que específico da fisioterapia ou de coisas práticas era uma luta, era difícil. A gente até se formava assim meio que, poxa, mas eu quase não vi nada prático, nada. E você sabe disso, isso é uma realidade daquela época. E veio vindo, internet e tal. Quando chegou lá na pandemia, em que a gente foi obrigado a ficar em casa e ter, enfim, a criatividade de buscar coisas legais para a gente passar daquele momento, em que eu vi lá aquele curso que você tão, tão, tão brilhantemente apresentou, cara, eu juro que eu virei uma chave. A questão do online, cara, é maravilhoso, porque você tá ali conectado sozinho, ouvindo aquela informação, depois você ainda tem a chance de repassar tudo aquilo que você viu, coisas que numa sala de aula, o cara deu a aula ali, se você pegou, pegou, se você não pegou,
aí se vira, né? E eu lembro que a gente já ficava escrevendo, 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 então ou você ouvia, ou você escrevia, ou você olhava. E a aula de vídeo, a aula de internet, nesse caso, eu achei, cara, fantástico. Se eu tivesse tido isso na época da faculdade, seria maravilhoso, né, cara? Então, funciona, cara, funciona sim. Principalmente para esse assunto, foi transformador, cara. Sim. Você fez essa observação no final, principalmente para esse assunto. Por que principalmente para esse assunto? Eu acredito que, por exemplo, você não pode fazer algumas questões. Não tem como você, por exemplo, tocar num paciente quando você está tendo uma aula de virtual. Mas você receber as informações de todo o raciocínio, de toda a estratégia, e você ver toda a parte anatômica, e depois as aulas práticas que você passa eram viáveis para esse tipo de ação. Então, tudo que você passou na teoria e você passou depois à prática era muito visível, era muito palpável, até estranho de falar, porque a gente tá longe. Mas quando você toca e está com a imagem e está com as informações, é muito possível. Não requer exatamente você estar lá, entende? Diferente de outras áreas, talvez. Eu acho que tudo funciona assim, mas tem coisas que você tem que estar presente. Então, eu acho que, para mim, eu não precisei estar presente para entender tudo que foi passado, entende? Sim. Eu, eu já tive algumas experiências até meio ruins dentro do processo de cursos presenciais. Eu acredito que dentro da maioria dos cursos que eu fiz presenciais, eu saí ali com menos de 50% de aprendizado, porque ou eu anotava, ou eu prestava atenção. É, Eu mas é queria, isso. quando eu queria perguntar, às vezes eu esquecia, porque alguém já tinha perguntado na frente, eu dizia, deixa para lá. E, e aquilo ficava algumas lacunas que, para a construção de um raciocínio clínico assertivo, faz diferença essas Faz lacunas. Né? diferença, sem dúvida. Outra coisa, depois desse que eu comecei, né, a ministrar, a trazer esses cursos, essas metodologias online bem direcionadas, eu comecei a perceber outra coisa que beneficiam muito os nossos alunos, que é o fato de você ter acesso ao professor durante muito tempo. Sem dúvida. Porque dentro de uma área desconhecida como a DTM para os profissionais, na faculdade, pouco conhecimento. A visão muito quando tem só para tratar sintomas sem te ajudar a construir um raciocínio clínico. Você, no dia a dia, sofre para descobrir ou para ter certeza, confiança, segurança de que não está prejudicando o paciente e que a técnica está certa. Não sei se Sem você dúvida. tem essa impressão também. Tenho também, eu até falei isso. Eu lembro de fazer cursos de 15 dias ininterruptos. Então, eu entrava um dia e saía 15 dias depois. Cara, era tanta técnica, era tanta coisa que você acabou o curso e falou, nossa, tô demais. Chegou em casa, você fala, mas cara, peraí, como é que era aquilo? Não, e aquele outro e tal? Porque, cara, você imagina você vai num restaurante porque ele tem comida chinesa, japonesa, italiana, blá, blá, blá. Cara, aquilo vai fazer mal pro teu intestino, cara. É muita coisa para um dia só, né? Então, a questão da aula virtual e a questão de ter esse arquivo para você todo dia falar, mas peraí, tinha um detalhinho lá, deixa eu levar aquilo ali, você vai, aí você relembra tal. Cara, facilita muito. Você tem, é o que eu te falei, a gente vive uma geração hoje
Cara, a gente tem que agradecer muito, porque tem tudo. Tá tudo ali para a gente ver e Essa, estudar. alguns dessa geração não sobreviveriam às É, universidades antigamente, né? nem a pau. Lembro, eu lembro que eu estudei na UFPE, né, Universidade Federal de Pernambuco, e eu estudava num departamento, aí acabava uma aula, ia para outro, andava ali uns 15, 20 minutos debaixo de sol, daqui a pouco ia para outro centro, era Centro de Ciências Biológicas, Fisioterapia, Hospital das Clínicas, e ficava feito uma barata tonta. Hoje, o aluno não quer nem mudar a conexão do Wi-Fi para poder assistir melhor, porque não está aqui, não quer nem sair da posição. Tudo é uma dificuldade, é bem difícil isso, e eu estou tocando nesse tema porque a gente recebe, de fato, alguns questionamentos. Ah, professor, eu queria alguma coisa presencial, porque eu gosto melhor do toque. Eu pergunto da seguinte forma: você quer algo para fingir que te ensina ou você quer aprender? Pois é, Porque se você quer que eu finja que te ensino, eu faço algo presencial. Você vai ter acesso aos conteúdos, mas na hora, no dia a dia, que você for colocar em prática, saiba que você vai estar saindo daqui menos preparado, vai estar saindo daqui com menos suporte, vai estar saindo daqui com menos capacidade técnica e emocional, confiança para encorajar você a fazer o tratamento que precisa ser feito com o seu paciente. Porque o grande detalhe é o acesso ao conteúdo, o acesso ao professor e ao grupo de profissionais que ali dentro daquele WhatsApp, daquela comunidade, trocam, né, discutem, compartilham os seus resultados. Então, fora que você tem todo o conteúdo por, no mínimo, aí 1 ano de acesso. É muita coisa para você ver e rever e colocar em prática da forma que achar melhor. é isso mesmo. Marcos, Eu, a- pode falar, pode falar. não, eu valeu super a pena e eu super indico. Eu falo às vezes para os meus pacientes que você sabe que você já recebeu pacientes meus aí no teu estado. E quando eu falo assim, ó, você vai lá nesse menino aqui, ele é muito mais novo que eu, mas, cara, eu tenho um orgulho de falar que eu tive aula com ele, porque ele é um pesquisador, um cara que é moderno no sentido de que usou as ferramentas certas. E eu, cara, eu tenho só admiração. Eu tenho bastante gente da minha idade, da minha turma, da minha geração, que tem um pouquinho de preconceito até nesse sentido, não é? Pô, mas, cara, a gente fazia uma faculdade, agora você fazendo uma aula assim, tal, tal, tal. Assim, ah, mas o cara mais novo, não. Cara, eu admiro pessoas, sem querer puxar sardinha para você, como você, cara. Eu acho que Deus, ele realiza em pessoas a bondade dele. E eu acho que através de você, muita gente pode se beneficia, como eu fui beneficiado. Já tinha bastante conhecimento, tinha bastante informação, estudei com caras bem legais, mas de fato não foi perdido o que eu fiz com você, foi muito, acrescentou muito para a minha carreira e de fato eu sou muito grato, cara. Parabéns pelo seu trabalho. Sensacional. Marcos, tem muita gente que entra, sai, assiste a live, e eu queria saber de você o que é que você diria para alguém que tipo, quer ter melhores resultados, sofre muitas vezes com insegurança, tem medo de tocar no paciente, busca um lugar ao sol, né, para ser mais reconhecido, mais valorizado, sobre esse método, né, que a gente trabalha, o método Desvendando a DTM. O que é que você teria a dizer para essa pessoa que de fato tem genuinamente a vontade, mas está me conhecendo agora, não sabe nem Uhum. quem eu sou, não sabe quem é o Randy na fila do pão, né? O que é que Uhum. você diria mais, né, vamos dizer assim, em resumo do que você já falou, porque você já trouxe os seus resultados falam por si só, vamos dizer assim, né? Mas o que é que você diria
para alguém que, se fosse um amigo seu, você dissesse, cara, é isso. Sim. É tudo que eu já te disse e que eu sempre, quando tenho algo para indicar, eu sempre quero indicar o melhor. Então, se um paciente me liga, eu preciso de um ortopedista, eu penso naquele que eu acho que é o melhor. Eu preciso de um dentista. A gente sempre quer para os nossos amigos, como se fosse nossa família, aquilo que a gente pegaria para a gente. Se eu tivesse que fazer um curso de DTM, eu faria com um cara chamado Randy Marcos, porque eu sei da competência, da humildade, porque assim também tem isso, viu, Randy? Eu conheço professores bons, já fiz cursos com caras muito bons, mas que, cara, tem uma dificuldade em ser gente boa e gente como a gente, entende? Porque o perigo do conhecimento é você achar que você se tornou um pequeno Deus, não é? Então você passa a olhar as pessoas muito de cima para baixo, achando que aquilo e não é o caso. Eu acho que achar pessoas que têm um grande conhecimento, têm uma vivência e ainda têm uma humanidade e uma simplicidade e uma clareza ao falar, que é o que você tem, cara, não tem como não indicar. Então, não sei quem vai assistir esse vídeo, não sei quantas pessoas isso vai chegar, mas eu posso dizer o seguinte: eu vejo na minha vida profissional uma escada. Eu não me gabo de nada, mas eu lembro que eu comecei no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto. Eu nunca percebi eu descendo a escada, sempre subindo e galgando coisas melhores e atendendo Eu às vezes me pergunto, mas Deus, como é que eu tenho esses pacientes? Eu não sou tão merecedor, mas estão lá. E se estão lá, é porque houve um esforço, houve um processo, houve estudos e também essa questão da empatia que nós temos, né? Então, eu acho que tudo isso leva a gente para algum lugar. E falando do seu curso, eu acho que quem faz se beneficia muito e tem o privilégio de ter uma forma de estudar muito simples e muito abrangente e que é muito aplicativa, cara. Então, eu não quero ser um rasgador de elogios só, mas eu estou sendo muito real no que eu estou falando. E eu só estou aqui porque o Randy é o Randy, porque eu não estaria aqui essa hora. Eu acabei de trabalhar o dia inteiro, Acabou de chegar. mas ele é merecedor. Ô Marcos, uma coisa que eu prezo muito e você falou, para a gente encerrar aqui, é a simplicidade. Porque eu acredito, a DTM é algo que, aliás, tudo aquilo que você não tem acesso é difícil no primeiro contato. Sem dúvida. Um carro é difícil quando você entra nele para começar a dirigir. Mas daqui a pouco você está dirigindo com a mão, mexendo no celular, falando da vida dos outros, buzinando, reclamando, gritando, dançando, fazendo tudo dentro do carro e aquilo está automático, se torna fácil. Então, a minha meta de vida foi: eu preciso transformar a vida das pessoas. Eu só transformo a vida das pessoas sendo claro num processo de avaliação, sendo assertivo no meu diagnóstico e tendo técnicas que não sejam capazes de fazê-lo sofrer. Pelo contrário, sejam assertivas, simples e diretas. Mas, para que isso seja potencializado, isso precisa ser reproduzível. Exatamente. Porque eu, humanamente, diante das milhões de pessoas que existem só nos nossos estados, no nosso país, nós não somos humanamente possíveis de dar conta dessas pessoas. Seria muito egoísmo meu ficar com
um método desse que você, que é um cara que já falou aí de todo o seu currículo, de toda a tua experiência, RPGista, osteopatia, cursos com pessoas internacionais, você sabe o que é bom. Você sabe o que é bom. É aquela pessoa que gosta de uma comida boa e quando bota uma comida ruim na boca diz: aqui não é lugar para mim não. Você sabe o que é bom. Então, ter, né, pessoas como você, como o próprio... esqueci agora lá. O português, que foi o tradutor do, das cadeias posturais, dos captores posturais, que foi nosso aluno também. Ter pessoas de bagagem estando junto com a gente e chancelando, dizendo: caramba, o que você faz é incrível, né? Traz uma ratificação de que isso precisa chegar a mais pessoas. E precisa ser bem estruturado, precisa ser bem direcionado. E por isso que, mais uma vez, a gente bate esse papo, a gente conversa, porque os resultados que você faz, as pessoas precisam entender que não é porque o Marcos tem 56 anos, 30 anos de vida profissional, não, é porque ele encontrou um método que é reproduzível facilmente, que desde o primeiro atendimento é possível melhorar 50%, 60%, 70%, 100% da dor do paciente com disfunção de ATM já no primeiro atendimento. E para quem está sofrendo 1 ano, 2 anos, 3 anos de dor, isso é extremamente libertador. Sim, sem dúvida. Então, eu quero demais agradecer, de coração aberto. Você tem compartilhado casos incríveis e que eu me encho de alegria por sonho estar virando realidade cada vez mais. Hoje a gente já tem um histórico de mais de 3 mil alunos, de profissionais que estão reproduzindo essa metodologia de forma muito forte. E, de fato, receber os feedbacks me alimenta a buscar cada vez mais. Hoje mesmo eu vi um relato muito bom de uma aluna que, de fato, a paciente chegou com muita dor, muita limitação de abertura, fechamento de boca, aquela coisa... para abrir a boca, ela se tremia toda assim para poder ver se compensava a abertura. E no primeiro atendimento, a paciente disse: incrível, sem dor. Sabe? É muito legal. Isso é divino, chega a ser divino, guardando as dívidas próprias, né? Então, a gente precisa, de fato, valorizar a nossa capacidade de cura quando temos acesso a uma metodologia, a um conhecimento que, de fato, faz a diferença na vida das pessoas. E aquilo que eu falo, né? Para transformar a vida, é um trabalho, é meu trabalho, tem seus custos. E aí eu quero, de fato, que embora tenha custo, convidar quem está assistindo aí a participar da nossa jornada do Expert em ATM. 100% gratuito online, onde eu mostro os pilares dessa metodologia, onde eu mostro em 3 aulas essa sequência e mostro práticas ao vivo, onde a pessoa, o profissional, consegue sentir na pele mesmo ele não sendo paciente, como isso é rápido, né? Então, você está assistindo aí, só basta comentar aí jornada, que eu vou te mandar o link no direct, ou se estiver assistindo depois da gravação, pega o link na descrição do vídeo. E, de fato, eu quero te agradecer, Marcos, pela presença, porque estamos aí, fazendo a diferença com essa metodologia na vida dos nossos pacientes. Grande abraço, meu amigo. Obrigado. Quem agradece sou eu. A honra é minha de poder estar aí compartilhando esses fatos com você, tá bom? Um abraço. Até mais. Sucesso, querido. Tá. Beijo. Tchau.